Fala, gente! Definitivamente não era o que os 42.653 torcedores esperavam desse jogo Santa Cruz e Altos na Arena de Pernambuco. O empate em 1-1 frustrou a galera tricolor. Grande público, do Santa Cruz para esta partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Complicou um pouquinho, mas a decisão está aberta, a vaga será definida no próximo domingo, lá em Teresina, no Piauí, e o Altos mostrou que é um time organizado, vai vender caro qualquer resultado no próximo fim de semana. Vamos falar sobre esse jogo, destacar também o fim de semana do futebol de Pernambuco para você a partir de agora aqui no Rembrandt TV. Antes, quero deixar aquele convite esperto para você se inscrever no canal, para você, se já for inscrito, espalhar para a sua galera, para que as pessoas possam vir aqui para o canal, para que as pessoas possam se inscrever, deixar o like, tá? O gostei, o joinha é muito importante para impulsionar aqui os nossos conteúdos, os vídeos que você tem acompanhado aqui no Rembrandt TV. Então, compartilha, comenta e também não deixe de curtir os episódios do Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias e são muito legais as histórias que a gente tem contado para você no Rembrandtcast. Não deixe de acompanhar a gente. Bom, vamos lá, começar a falar aí desse Santa Cruz e Altos, esse resultado de empate em 1-1, que não foi bom, também não é o fim do mundo, porque o Santa pode chegar lá dentro de Teresina e arrancar essa classificação para a fase de quartas de final. O Santa não jogou melhor que o Altos. Foi um jogo relativamente equilibrado, só que o primeiro tempo com uma superioridade organizacional do time piauiense. O Santa fez o gol cedo, aos 10 minutos, em cobrança de escanteio do William Júnior, que o zagueiro William Alves marcou de cabeça, conferiu, abriu o placar, 1-0 para o Santa, e aí o Altos entrou no jogo e começou a dar trabalho à defesa do Santa. O goleiro Rock Kennedy acabou se destacando no primeiro tempo especialmente, quando foi exigido, conseguiu aparecer fazendo boas defesas, pelo menos duas defesas muito difíceis que ele conseguiu fazer para o time do Santa Cruz e segurar o resultado de 1-0. O Santa, depois do gol, pouco incomodou, rigorosamente pouco incomodou o time do Altos no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, mudanças de parte a parte e o time do Altos voltou para buscar o empate, Era o mínimo que eles gostariam de sair da Arena de Pernambuco nessa noite. E eles conseguiram, mas sem antes tomar sustos. O Santa teve oportunidade para aumentar o placar na Arena de Pernambuco. O Renato teve pelo menos duas boas chances, teve uma também do Thiaguinho que o goleiro Careca defendeu. Então o Santa chegou a ser relativamente mais perigoso que o Altos no segundo tempo. Mas quem fez o gol foi o time piauiense, foi o Jacaré. Depois de uma grande jogada, olha, é um time extremamente organizado. Se você for observar pelo desempenho das duas equipes, quem estivesse chegando e vendo esses dois times, esse jogo aí pela primeira vez, o confronto desses dois times, diria que o Altos é um time mais organizado, é um time melhor que o time do Santa e mostrou isso em boa parte do jogo, viu? Esse controle de jogo, essa saída rápida, um time de muita velocidade. O gol do Altos, que saiu ali perto dos 30 minutos do segundo tempo, uma saída rápida, uma jogada no lado direito defensivo do time do Altos. O time adiantou um pouquinho o seu ataque, adiantou um pouquinho a sua jogada de meio e teve a virada de jogo para o Caio Felipe lá na esquerda. Ele chegou bem, ajeitou, cruzou e o Mikael na entrada, na pequena área, já com o peito, mandou para dentro do gol, aquela bola queima-roupa, em cima do goleiro Rock Kennedy, que ficou difícil mesmo para fazer a defesa, e o Altos empatou a partida. Depois desse lance, ainda teve a chance do Santa Cruz com o Thiaguinho, mas o jogo terminou empatado em 1-1. Em tese, um resultado melhor para o Altos, porque vai ter a oportunidade de decidir em casa. Não vai ter uma grande torcida, o Altos não é um clube de grande torcida ainda no futebol piauiense, mas vai ter a seu favor aí o campo, A adaptação que ele já tem no Lindolfo Monteiro, o Lindolfinho, o estádio onde o time do Altos manda os seus jogos nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil para o Santa Cruz, vai ter que fazer valer o peso da sua camisa.
O Santa Cruz, que é um time de muita tradição, mas muito mais tradição do que o Altos no futebol brasileiro, isso é indiscutível, só que bola por bola o Altos, tanto é que o Altos está tendo aí o privilégio de decidir em casa, né? Porque fez por onde? Tem melhor campanha que o Santa Cruz, um pouquinho a mais, né? Nessa campanha que foi feita com o Santa Cruz, em relação ao Santa Cruz, comparando as duas campanhas, aí o Altos vai ter essa chance de decidir em casa. E para o Santa vai sim ser um jogo muito difícil, tem que ser aquele dia do jogo perfeito. Contar também aí com algumas falhas que possam surgir do Altos, mas é o Altos quem chega lá com essa chance maior de classificação. A probabilidade do Altos, pelo que apresentou nesse jogo de ida, é do Altos sair classificado para as quartas de final. Mas aí o Santa pode se superar, pode ser um Santa diferente, pode ser um Santa mais ousado, mais organizado, vai precisar exigir mais aí até do técnico Marcelo Cabo para ter uma estratégia mais adequada para o jogo da volta contra o Altos lá em Teresina. Jogo marcado então para o próximo domingo, é aquele chamado jogo da vida, né, para o Santa Cruz, para continuar sonhando com a volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez aqui, parabéns aos torcedores do Santa Cruz, torcedores e torcedoras, né? 42.653 pessoas na Arena de Pernambuco em noite de segunda-feira, contando com todos os problemas, né, de logística para se chegar e sair. Enquanto a gente está gravando aqui, a gente só imagina os problemas agora na saída da Arena de Pernambuco. Para quem foi, para quem está vivendo isso agora ou que já passou por isso, sabe muito bem, né, o que isso significa depois de mais de quase 43 mil pessoas deixarem a Arena de Pernambuco de uma vez só. Bom, só para fazer um registro aqui, né, falou-se durante a transmissão, os maiores públicos da Arena de Pernambuco, esse público de Santa Cruz e Alto foi o quarto maior público da história da Arena de Pernambuco. Tivemos clássico de Esporte Náutico, Esporte e Santa Cruz, né? Brasil e Uruguai, que foi o terceiro maior público, 45.010 pessoas. Então era a seleção brasileira, e aí vem o público de Santa Cruz e Alto, né? Praticamente só o torcedor do Santa. Tinha um reservadinho lá para a torcida do Altos, mas era de torcedores do Santa Cruz, aí pelo menos 42 mil tricolores nesta partida. E o quinto público, o maior público da Arena de Pernambuco, Esporte e Fortaleza. Então é isso, gente. Santa se complica com esse empate por 1-1, mas é claro que está na briga, tem chances de sair de Teresina no próximo domingo com essa classificação. A gente vai ter que fazer valer a força da camisa e tentar puxar o máximo de cada jogador para tentar superar esse Altos no jogo do fim de semana. Rapidamente aqui do que rolou no fim de semana passado agora, né, no futebol de Pernambuco, o Sport abriu 2-0 contra o São Paulo e cedeu o empate, um filme que se repetiu, né, aconteceu isso também contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, agora foi contra o São Paulo, e quando o torcedor do Sport começava a ganhar um pouquinho mais de confiança, aí vem essa ducha de água fria, água gelada com esse empate. Depois da vitória sobre o Grêmio, esse empate em casa, e o próximo jogo do Sport será contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Olha a dificuldade aí, o Sport segue em situação crítica no Brasileirão. O Náutico em casa venceu o Anápolis por 1-0, garantiu matematicamente a classificação antecipada com 2 rodadas de antecedência. O Náutico já garantiu a classificação para a segunda fase, que é a fase que define os 4 times que vão acessar a Série B em 2026. O Náutico jogando bem ao estilo Hélio dos Anjos, né, que tem sido fundamental aí para essa mudança de patamar de futebol do Náutico nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos também o Central, né, no último sábado, perdendo para o Maranhão. Que curioso, né? Nessas oitavas de final da Série D, o único mandante que venceu foi o Maranhão. A partida contra o Central, o Maranhão abriu 2-0, mas o Central conseguiu diminuir e, apesar da derrota, chega vivo para decidir em casa, em Caruaru, no Lacerdão, no próximo domingo, a vaga, e também, assim como o Santa Cruz, tentar continuar o sonho do acesso à Série C. Para fechar, o Retrô em situação muito difícil. Vai ser complicado para escapar do rebaixamento, viu?
Bom, é isso. Agradecendo aqui mais uma vez a sua audiência, você que acompanha aqui os nossos conteúdos. Não esqueça de divulgar aí para sua galera, para continuar acompanhando todos os nossos conteúdos. Uma informaçãozinha rápida aqui também ainda sobre o Retrô, é que o técnico Itamar Schulli foi demitido. Além dele, também o diretor do Retrô. Então, foram duas mudanças. Deixa eu ver aqui também. Wagner Love, time de Wagner Love, é manchete inclusive do GE. Itamar Schulli, que foi campeão com o Retrô da Série D do ano passado, não repetiu agora o sucesso na Série C, foi demitido. E o diretor também, deixa eu só confirmar aqui o nome do diretor, né? Se é o Jordão. O Francisco Salles, seu executivo de futebol, o Schulli e toda a comissão técnica, e mais o diretor Francisco Salles, esses demitidos. E o auxiliar Jamerson Andrade é quem vai comandar o time do Retrô nas últimas rodadas, praticamente jogando aí a toalha o time do Retrô, já que tem muita dificuldade, vai ser muito difícil para escapar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana para todo mundo. Fim de semana tem mais futebol, tem mais conteúdo aqui para você. Acompanha aí também o Rembrandtcast, tem cortes desse mais recente episódio que foi com a Amanda Maga, tá muito especial, tá muito legal o papo com a Amanda Maga. Durante essa semana, alguns cortes, alguns trechos desse papo você também vai poder acompanhar aqui no Rembrandt TV. Eu ia falar Rembrandtcast, que foi o Rembrandtcast, né, que é o nosso podcast, e os trechos, os cortes, você vai ver aqui no Rembrandt TV. Um forte abraço e até a próxima!